Olá, pessoal! Oi, torcida querida! A vida do jogador está começando muito cedo. Com 4, 5 anos, os pais já estão levando as crianças para as escolinhas. Vale a pena se dedicar tanto, esquecer da infância? Eu sou Cida Lima, jornalista e mãe de jogador. E neste episódio 14, eu estou conversando hoje com a Érica Ribeiro. Ela é mãe do Jansen, que é o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem. Olha, obrigado por estar participando aqui do podcast, viu? Nada, que é isso, um prazer. Uma alegria você estar aqui conversando com a gente. Ô, Érica, o que você acha disso? Os clubes estão chamando os meninos mais cedo, no sub-10, no sub-11, e assim, praticamente crianças, e cobram vitórias, títulos. O que você acha dessa cobrança? Então, o Jansen, ele começou bem cedo. Com 5 aninhos de idade, ele já foi para uma escolinha de futebol onde a gente mora, aqui no Rio de Janeiro. E aí, nessa escolinha, viram esse potencial nele, e aí ele foi ser federado, foi para um clube maior. E com 6, 7 anos de idade, ele já disputava inúmeros campeonatos, inúmeras cobranças. E assim, eu, particularmente, ficava muito apreensiva, né, na arquibancada, vendo toda aquela cobrança. Chegava a dizer que não voltaria no próximo jogo, mas ele é muito competitivo. Ele sempre demonstrou muita vontade de estar ali naquele lugar. Então, assim, por mais que eu ficasse questionando que não era o momento, vamos deixar um pouquinho mais para frente, ele não abria mão de estar naquele lugar, sabe, disputando aqueles campeonatos, indo a treinos todos os dias da semana. Então, para ele, era uma coisa assim, muito prazerosa. Porque o que a gente vê mais é assim, os pais levando os filhos, né, e filhas também, para as escolinhas logo cedo. 4, 5 anos, eu tenho caso de várias mães assim, já estão levando para as escolinhas. Quer dizer, eu posso falar que, assim, a criança está saindo do berço e já está indo treinar futebol? Sim, sim. Cada vez mais cedo. No nosso caso, o Jansen tinha uns problemas de saúde, problema respiratório, né, com bronquite, e ele fazia natação desde bebezinho. Até que um dia ele falou que não queria mais nadar, não queria. Eu falei, bom, sem praticar esporte você não vai ficar. E aí foi quando, assim, por conta da saúde, nós optamos pelo futebol. Ai, que interessante. Então, e aí, assim, você passou por um processo, foi para a escolinha, depois passou pelos clubes e tal. Então, quer dizer, quando é uma opção da família começar cedo, você acha que está certo isso? Desculpa, nossa, deu uma tosse tremenda. Então, essa questão, a família acaba querendo agradar muito a criança, por conta da criança querer, sabe, assim, incessantemente estar ali naquele ambiente, e aí acaba que a gente fica meio sem muita saída, né? Porque é muito bom quando a gente vê que aquele determinado esporte já é muito bom. Eu sou suspeita porque eu sou professora de educação física. Legal. Então, eu sei a importância do esporte na vida de qualquer ser humano, principalmente de uma criança. Então, é muito prazeroso para a gente ver que a criança está bem, está realizada, está gostando do que está fazendo. E aí acaba que, assim, o responsável, por mais que saiba que tem umas cobranças, assim, às vezes excessivas, mas se para a criança está fazendo bem, a gente fica sem saída, né? Acaba indo, voltando e deixando rolar. Mas é legal também, Érica, você falar, né, que você é professora de educação física, porque é importante também esclarecer para as mães de boleiros, né? Porque fala assim, ai meu Deus, meu filho está tão novo, será que é o momento dele ir para uma competição? Porque sempre bate essa dúvida na cabeça dos pais e tudo, né? Lógico que tem pais que, assim, alucinados por futebol e querem que o filho jogue futebol e, às vezes,
A criança nem quer isso, né? Já vi muitas das vezes isso acontecer. A criança está ali porque o pai, mais o pai, assim, né? Acaba forçando uma situação, fazendo mais cobranças até do que o próprio técnico, do que a própria comissão técnica, né? Às vezes a gente dá uma olhadinha de lado assim na arquibancada e fala, meu Deus, o que é isso? Sabe, umas coisas absurdas, a gente já viu de tudo. Você, como professor de educação física, tem muito pai frustrado? Você acha, assim, que queria jogar bola? Acho, muita coisa. Da família, assim, e aquele sonho também, né? Porque a gente sabe, né, que, assim, esse mundo do futebol é muito difícil, é muito competitivo, né? E a gente sabe que tem muitas famílias que se iludem, né? Acha, ai, meu filho vai virar um Neymar, vai ser um grande jogador, vai ser isso. E não é bem isso, né? Você, como professor... Muita coisa, Cida, muita coisa. Assim, eu fico olhando assim, eu já vi pais que às vezes... larga trabalho para ficar correndo atrás do filho. É claro que assim, por exemplo, o Jansen teve uma época da vida dele que ele jogava nos dois, né? O Jansen jogou futsal até 14 anos de idade. Uhum. E com mais ou menos 13 anos ele começou a jogar futebol de campo. E aí era uma loucura a nossa vida, porque treino era todos os dias. Ele chegava 1 hora da escola, tomava um banho, almoçava e ia para o campo. Tinha que estar lá 2 horas da tarde. Saía do campo, ia direto para o futsal, que tinha que estar lá às 18 horas. Chegava em casa quase 10 horas da noite, morto de cansado. E aí, nessa situação, quem leva? Quem busca? Como é que faz a logística disso tudo? Então, acaba que um dos pais, ou o pai ou a mãe, acaba... abdicando do seu trabalho, das suas tarefas, para ficar correndo atrás com eles, entendeu? Só que, assim, graças a Deus, o meu trabalho me possibilitava de estar com um trabalho todos os dias da semana, então, a maioria da parte da semana eu conseguia fazer, né? Levar daqui para lá, e corre para cá, e corre para lá, e a outra parte a gente contava com o pai do coleguinha, com o pai do amiguinho, que passava lá, a gente ajudava com a gasolina e levava. E aí foi fluindo. Porque sem a ajuda também da família ou de conhecidos, é muito difícil essa rotina, não é? De atleta. É verdade, muito difícil. É uma correria, é investimento também, né? Não sei você, assim, distância, combustível, tempo, é tudo que a gente gasta, né? Uniforme... Eu me lembro que o primeiro clube que o Jansen jogou, porque você não é do Rio, né? Não, sou de São Paulo. Mas eu vou tentar explicar assim mais ou menos. Nós moramos na Baixada Fluminense. E o clube que ele foi chamado para jogar fica na Zona Sul. Então, assim, eu pegava ele na escola 4 horas da tarde, tirava ele meia hora antes de acabar a aula, pedia autorização, tudo... Pegava um trem, que o treino era 7 horas da noite, olha o tempo, para chegar lá na Zona Sul, para ele treinar, e chegava em casa, a gente voltava de trem, o trem lotado, 9 horas da noite. Quando a gente chegava em casa, já estava tarde, e aí o Jansen já pagava a passagem. Ou seja, naquele dia de treino, se eu não tivesse pelo menos R$50 no bolso, não dava para ir, porque meu esposo estava trabalhando. Essa parte era comigo. E, assim, nós passamos pelo menos uns 2 anos lá nesse clube. Era muito difícil mesmo. Pois é tanta renúncia pessoal, né, que você tem que se dedicar como pai, como mãe, né, de atleta, principalmente de jogador de futebol, e também, que você está falando, é a questão financeira também, né? Financeira. Eu costumo conversar muito com as mães aqui, a gente fala assim, a gente investe tempo, dinheiro, emoções, né, por incertezas. Nossa, a parte emocional, então... é coisa de doido, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, você tá começando no futebol? Aí eu ainda brinco, falo, corre disso aí, não vai não, porque isso aí deixa a mãe doida. Você não aconselha. Ai, olha, eu vou te falar, é um misto de emoções, sabe, Cida? Porque o momento que eu vejo ele jogando, que eu vejo ele bem, satisfeito, sabe? Tu vê que o emocional dele tá bem, tá legal, é maravilhoso, é uma sensação assim, indescritível.
Mas no momento em que você está numa arquibancada, que você escuta os próprios pais, às vezes, cornetando, sabe? Ai, fulano não está bem hoje, tem que sair, esse que está fazendo aí? Ou então, quando o seu filho perde e vem para casa arrasado. Eu acho que hoje, que ele está morando longe de mim, está pior ainda, porque eu não estou lá para dar colo a ele quando ele precisa. Então, assim, já teve um determinado tempo atrás, que ele estava tendo cruzeiro, essa época, ele fraturou o osso aqui da face. Menina. E eu fiquei doidinha daqui do Rio, sem saber o que fazer. A princípio ele ia ter que operar, aí acabou que não foi preciso. O campeonato era na semana seguinte, ele desesperado, porque tinha que mandar fazer uma máscara facial. Não sei se você já viu. Já vi. Jogador com essa máscara, e não ia dar tempo, aquela confusão, o menino só me ligava chorando. Eu falei, meu Deus! Nossa. E eu longe, né? Nossa. Aí, quer dizer, o emocional da mãe vai no chão, né? Nossa, e como é que aconteceu isso? Ele bateu de cabeça com outro jogador? Como é que foi isso? Pior que não, Cida, foi a comemoração de um gol. Ele deu assistência, né, pro amigo, o amigo fez o gol. Quando os dois correram, os dois trombou e caiu cada um para um lado. E foi até pro hospital, né? Porque geralmente batida de cabeça, né? Fez um monte de exame, tomografia, e aí ele fraturou um ossinho aqui da testa, né? E ele tá bem hoje? Tá bem, graças a Deus. Aí foi até a Copa Nike, que teve agora na Granja Comari, quando a seleção brasileira treina, ele teve que jogar com essa máscara facial que a gente mandou fazer. Certo. Pois é, mas, Érica, é tanto susto, né, Érica? Até na hora de comemorar você toma susto? Agora você vê. Meu Deus do céu, não tem sossego nem na hora de comemorar o gol. Nem na hora boa, né? E você, como é que você resolvia com a torcida que ficava te cornetando, né? Porque às vezes é do próprio time que você faz, né? Tem umas mães que falavam assim, ai, Cida, a gente tem que manter a classe, mas dá vontade de ir lá e pegar um pelo pescoço, né? Você é tranquila, assim? Eu, como uma boa carioca, né, que sou um pouco esquentada, né? E aí, o que eu costumo fazer? Eu costumo quando eu tenho a possibilidade, quando ele jogava aqui no Rio, certo, eu nunca assistia o jogo sentada na arquibancada, eu ficava agarrada no alambrado lá, porque eu não queria nem escutar o que estavam falando lá. E ele, por ser lateral esquerdo, ficava bem pertinho do alambrado ali, né? Então, para mim, era o melhor ângulo de ver os jogos dele, para mim sempre ficar agarrada ali no alambrado olhando. Olha, você sabe que você tá me passando uma coisa pela cabeça? Esse negócio de ser lateral não é fácil, não, né? Porque você fica perto da torcida, né? É verdade. O lateral é o primeiro a levar bronca, você acha? Eu acho que tá muito assim, coladinho, né, com a torcida. Ele fala que escuta tudo. Ele fala, mãe, eu tô concentrado com o jogo, mas o ouvido, eu escuto tudo que estão falando. Nossa senhora, tá vendo? Mais uma boa aqui para mães de boleiro, que a gente não sabe. Porque a gente conversou com mãe de goleiro, mãe de centroavante também, que escuta cada uma, né, quando o filho perde o gol. E você tá dizendo, né, do lateral, que tem que escutar a torcida cornetando no ouvido dele. Que escuta o tempo todo. E tem que ter uma concentração incrível, né? Muito, muito mesmo. Muito, sim. Graças a Deus, assim, o Johnson é muito, muito focado, sabe? Ele assim, pelo menos eu nunca vi nenhum fato dele, assim, de ficar batendo boca com torcida. Legal. Escuta e ele fala que motiva mais ainda. Quanto mais fala mal, mais motiva. Ai, que bom! Que bom, viu? Pelo menos tem esse lado positivo, né? Assim, Érica, e ele sempre jogou nessa posição? Como é que é esse negócio de lateral? Ou ele já jogou em outras posições? Como é que começou? Como é que descobriu? Eu vou jogar de lateral. Então, como ele passou muito... Ele é canhoto, né? Como ele passou muito tempo no futsal, ele sempre jogou de ala no futsal, jogou numa época de fixo, né? Que joga como se fosse uma espécie de zagueiro. Certo. E aí, quando ele foi para o campo... o primeiro clube de campo dele foi o Vasco. Ele já jogava lá como futsal e ele passou um ano lá no Vasco. Lá
pelas características dele, né, de ser canhoto, pela deficiência na época que tinha a lateral, a gente costuma ver muito isso, existe muita deficiência de lateral esquerdo nos clubes. O treinador da época achou que era a posição ideal para ele. E aí ele jogou esse 1 ano lá no Vasco de lateral esquerdo, foi pouco aproveitado lá na época, porque estava voltando de pandemia, então quase não estava tendo jogos, toda hora era jogo desmarcado e tudo. Quando foi a transição de categoria, né, do 13 para o 14, sempre tem aquela leva de dispensa, e aí o Jansen foi dispensado do Vasco. Ficou no futsal, porém foi dispensado do campo. Certo. E aí eu lembro que algumas mães que os filhos foram dispensados foram no Botafogo, que é um outro clube aqui do Rio, fazer exame lá, fazer teste, né? Nós fomos, ele passou no teste, mas era uma logística muito inviável para a gente, era muito longe, muito. Era como se fosse no interior aqui do Rio, o CT, né? Certo. E aí não ia dar tempo da escola, enfim, aí a gente sentou e conversou. Falei, filho, seguinte, lá não vai rolar. Não tem condições por conta do horário da escola, 65 quilômetros para ir, para voltar. Então, assim, inviável. Vamos esquecer e vamos pensar no plano B. Qual o plano B? Nós tínhamos o São Cristóvão e o Serrano, que eram clubes próximos e que tinham demonstrado interesse nele. Certo. E aí ele foi nos dois, fez um treino em cada, e aí eu deixei na mão dele. Falei, olha, a logística dos dois são iguais, então vai ficar para você escolher o que você quer. Aonde você se sentiu melhor, o clima, como é que foi. E aí ele falou assim, mãe, tá todo mundo me chamando de maluco, porque eu deixei de ir para um clube grande, né, assim, aqui no Rio chamado um time de camisa, né, que é o Botafogo, para ir para o São Cristóvão, que foi o clube que eu escolhi ficar, porque é um clube menor, assim, né, vamos dizer. Aí eu peguei e falei para ele, meu filho, vamos dar esses 2 passos para trás, não tem desespero, só tem 14 anos, vamos lá para o São Cristóvão, lá você vai ter rodagem de jogo, sabe, vai ganhar experiência, o São Cristóvão participa de todos os campeonatos que o Botafogo participa, então não tem que ter desespero agora. Só quero que você se divirta, que você fique bem, porque não adianta nada ir para um clube muito longe, que vai chegar lá morto de cansado, e a volta vai ser mais cansativa ainda, não vai ter rendimento. E aí foi essa a escolha. Ele ficou no São Cristóvão. Eu lembro que a gente chegou lá por volta de janeiro, mais ou menos, né? Quando foi em junho, no meio do ano, o São Cristóvão foi disputar uma Copa Brasileirinho, que é em Minas. E aí o Jansen saiu muito bem, o Cruzeiro gostou, quis ficar com ele, e em julho, mais ou menos, ele foi para o Cruzeiro, né, do ano passado. E aí foi quando ele ficou no Cruzeiro até agora, em julho desse ano. E, Érica, você tomou essa decisão, assim, o Botafogo estava longe, mas aí você foi para o Cruzeiro, não ficou mais longe? Pois é. E aí? O que acontece? Foi muito difícil para mim, sabe? Porque ele estava indo para outro estado, morar sozinho, num alojamento, coisas que a gente nunca tinha pensado em acontecer com ele com 14 anos de idade. Mas foi uma situação que ele quis muito. Quando ele foi para Minas disputar esse campeonato, Sim, a maioria dos jogos foi lá na Toca da Raposa. E aí ele ficou encantado com tudo que ele viu lá. O Cruzeiro, quando fez a proposta para ele, falou assim, olha, a gente já viu ele jogando, então, tecnicamente, ele está aprovado. A gente precisa saber se comportamentalmente ele vai se adequar. Porque tem muito menino que vem, fica uma semana e fala, não aguento ficar longe da minha família, quero ir embora. Então, a gente vai deixar ele aqui pelo menos uns 20 dias para ver como é que ele vai se adaptar num quarto cheio de meninos, sabe, uma rotina totalmente diferente da casa dele, refeitório, vestiário. Aqui não tem, assim, muita privacidade, né? Um CT, um alojamento de CT, praticamente não tem privacidade. Então, a gente tem que ver como é que ele vai se adequar
a esse ambiente para depois a gente conversar e firmar o contrato. E aí ele passou esses 20 dias, eu não sei te explicar do jeito que eu fiquei aqui, eu 3, 5 vezes por dia, e eu pedi ele para me mostrar as coisas, tá comendo? Como é que é aí? Quem tá lavando sua roupa? Sabe, aquelas coisas de mãe mesmo. Sim. E ele sempre me deixando muito segura que aquilo ali era o que ele queria para a vida dele. Eu lembro que quando ele veio no Natal do ano passado, uma tia perguntou para ele assim: Jansen, quando é que você volta para casa? Ele falou assim: para casa dos meus pais, nunca mais. Nossa! Dali ele falou assim: dali eu vou para fora do Brasil, vou para a Europa, vou para qualquer lugar, mas para cá, mãe, desculpa. Mas eu já voei. Ele falou assim: eu já voei, eu não volto mais para casa. E como é que fica o coração nossa, de uma mãe de goleiro? Nossa, eu fiquei olhando a cara dele. Mas foi exatamente isso que ele me respondeu. E você ficou como? Você chorou? Você pensou? Você refletiu? O que passou pela sua cabeça? Não vai mais, não vai voltar mais. Cida, eu vou te falar uma coisa. Eu choro praticamente quase todo dia. Eu tenho saudade, eu tenho vontade de ver os jogos dele. Certo. Você também está emocionada. É difícil, né, menina? É muito difícil para uma mãe, porque a gente vai tomando decisões assim, né, e renúncias justamente por causa da vida deles, da felicidade desses filhos, né? E desse sonho também que é tão incerto, né, Érica? Porque você está longe do seu filho, mas você não sabe se vai dar certo, se não vai. Você reza, você torce, mas a gente sabe que é uma trajetória muito longa e árdua, não é isso? Muita coisa. É muita coisa para viver, né? E para renunciar também por causa do futebol, né? E às vezes dá até um nó na cabeça, né, da gente. Meu Deus, será que tá valendo a pena isso? Você para pensar um pouco nisso? Sim, e assim, eu estava até falando para ele outro dia. Eu falei: filho, eu só penso no seguinte, assim, se tiver que ser, vai ser. Pode dar a volta que for. Se tiver que ser, vai ser. E também, se não tiver que ser, tá tudo bem, sabe? Sua família tá aqui te esperando. Tudo que você já viveu até agora, assim, ele saiu de casa com 14 e tá com 15. Tem um ano que ele tá fora de casa, 1 ano e pouquinho, né? Olha quanta coisa bacana você já viveu, quanto lugar você já conheceu, que é todo o campeonato aqui, o campeonato ali, e viaja, sabe? Ele me liga mostrando o hotel. Mãe, olha esse hotel que eu tô, que bacana, olha esse quarto. Por exemplo, esse CT que ele está agora, lá do Atlético Paranaense, ele, quando chegou lá, ele ficou abismado com a estrutura do Atlético, ficou filmando tudo, me mostrando. Mãe, olha isso, sabe? Assim, é muito prazeroso ver ele vivendo experiências novas na vida dele, sabe? Érica, e aí? Ele mudou, saiu do Rio, foi lá pro Cruzeiro, né? E ele não ficou. E ele tá hoje no Atlético Paranaense. Como é que aconteceu essa história? Conta pra gente. Então, quando lá no Cruzeiro tem dispensa pelo menos 2 vezes por ano. Eles fazem dispensa em junho e fazem dispensa em dezembro. Acho que é por conta da escola, né? Para não atrapalhar. Uhum. E aí, quando ele fez exatamente 1 ano que estava lá no Cruzeiro, que foi em junho, rolou a dispensa, né? Que é de praxe, que sempre rola. Uhum. E, segundo ele, a comissão técnica, quando chamou para fazer essa dispensa, né, fazer esse comunicado, explicou que a posição dele estava muito concorrida, né, de lateral. Por mais que seja uma posição escassa nos clubes, lá no Cruzeiro não era essa a realidade, entendeu? E que seria um pecado ficar prendendo ele lá com tanta lenha que ele tinha para queimar, que de repente ele poderia estar voando em outro clube e não ficar de reserva, como era a situação que ele estava lá. Sim. Porque lá no Cruzeiro, o Jansen, além de jogar de lateral esquerdo,
ele jogava também de primeiro volante e de zagueiro. Então, eles chamavam ele de Coringa lá, né? Então, ele era relacionado para todos os jogos porque estava sempre jogando. Jogava de ponta, ele jogava, sim, praticamente quase todas as áreas do campo. Mas, segundo a comissão técnica, essa dispensa era para impulsionar ele, para ele buscar outros rumos, né, buscar outros caminhos, que de repente ali no Cruzeiro ele não ia avançar muito. E aí eu lembro que na Copa Nike, que ele disputou um pouquinho antes da dispensa, né, um mês antes, ele fez bastante amizade, porque os clubes ficaram praticamente todos num único hotel. Então, ele já tinha conversado com alguns meninos lá do Atlético, fez bastante amizade, e eles falaram, cara, se um dia tu sair lá do Cruzeiro, vamos lá pro Atlético, não sei o quê. E aí o Jansen tem uma empresa que cuida, né, dele, do empresário, e aí o empresário buscou alguns contatos, dentro desses contatos estava o Atlético Paranaense. E aí ele foi lá para poder fazer uma visita técnica, fazer uns treinos, ver como é que era a adaptação, porque a realidade do Paraná, de Curitiba, né, é outra totalmente diferente. Nós somos carioca, acostumados, igual hoje, está batendo 42 graus aqui no Rio. Aqui está muito quente também, em São José, meu Deus! E lá em Curitiba é outro clima, é outra cultura, é outro tudo, né? E aí ele foi para lá, ficou mais ou menos uns 10 dias treinando, fazendo algumas avaliações físicas e de saúde, e aí o clube bateu o martelo que gostaria de ter ele lá. E aí foi quando o empresário chamou e falou, Jansen, a cultura lá é essa, lá faz muito frio, lá é frio toda hora, não é assim de vez em quando, será que você vai se adaptar? Como é que vai ser? Você quer? De ônibus, 14 horas de lá para cá, entendeu? Então, assim, não é igual Minas, que toda hora dava para dar um pulinho em casa, né? Aí ele, não, eu quero, a estrutura lá é sensacional, eu gostei do clima, das pessoas. E aí ele não ficou nem uma semana em casa, ele só veio em casa buscar alguns documentos, mais um pouquinho de roupa e foi embora. Ô, Érica, você queria seu filho perto de você, começou aí no Vasco, São Cristóvão, vamos ficar por aqui. Daqui a pouco ele foi para Minas e agora ele foi para mais longe. E aí? Como é que você tá? Assim, agora a gente se vê com menos frequência, né? Porque quando ele estava em Minas, tinha um finalzinho de semana de folga, ele conseguia vir na sexta-feira e voltar no domingo, então pelo menos uma vez por mês a gente conseguia se ver. Agora está demorando assim um pouquinho mais. Mas assim, eu estou muito feliz porque ele falou que está muito motivado. Falou, mãe, eu estou motivado, eu estou igual, ele estreou com gol, ele está bem, sabe? E isso, para mim, supera qualquer sentimento de saudade. A gente se fala todo dia por vídeo, eu fico puxando a orelha na escola, porque o setor de desenvolvimento humano fica me mandando as notas, como é que está o acompanhamento escolar. E o mesmo puxão de orelha, a mesma gritaria que tinha em casa, tem que telefone. Tempo. E aí, como é que ficou do estudo, então? Porque ele saiu do Rio, foi para Minas e agora está lá em Curitiba. Você conseguiu organizar essa vida escolar dele? Sim. Na época lá no Cruzeiro, a escola era dentro do clube mesmo, né? E aí, ele já tinha começado o ano numa escola, eles mandaram para a gente a documentação toda, e aí eu enviei para lá, e ele já começou. Na mesma semana que ele começou, lá no Atlético, ele já começou na escola. Mas está dando para acompanhar direitinho. Érica, eu queria que você falasse assim para mim. Você é uma mãe de boleiro que já escutou 2 dispensas do seu filho. Mas Sim. Eu vejo que você não desistiu. O que você falaria disso? Porque
todas as mães que eu converso, elas falam assim, poxa vida, é o momento mais triste que a gente passa, é quando o filho chega na porta do clube, saindo, vem com uma lista, ó, eu até me emociono, sabe, porque eu também sou mãe de jogador, assim, eu vi essas cenas também, e aí a mãe tá lá, o filho chega com o papel na mão, mãe, o clube me dispensou, aí menina, é uma choradeira, choradeira das mães, das crianças, sabe? E você passou por duas, e eu vejo que você tá aí, que você tá forte e que você tá apoiando seu filho. O que você fala disso? Olha, eu acho que eu sofro mais do que ele, porque o meu filho é muito resiliente, ele é muito, sabe assim, pensa numa pessoa que dificilmente alguma coisa desestabiliza ele. Esse é meu filho. E aí, as duas dispensas foi passado primeiro para o empresário, e aí o empresário me ligou. Eu já sabia que estava para rolar a dispensa, porque ele já tinha me falado. Quando o empresário me ligou e falou assim, preciso fazer uma videochamada com você e seu esposo, eu já dei aquele baque e falei, ai meu Deus, já vem. Coração apertado. E aí, mas só que essa saída dele do Cruzeiro não doeu tanto, porque ele já tinha me falado que estava um pouco desmotivado lá por conta dessa situação dele não tá sendo titular, estava tendo poucas oportunidades de entrar, às vezes quando entrava faltava 10 minutinhos para acabar o jogo, e aí ele estava disposto mesmo a procurar um outro lugar mesmo. Eu estava, calma, daqui a pouco vamos orar, daqui a pouco as coisas melhoram e tudo. E aí quando o empresário nos ligou para falar que houve essa dispensa, mas que não era para a gente falar nada com ele, porque era melhor que ele ouvisse a comissão técnica explicando os motivos, e assim, para ele amadurecer, criar essa casca mesmo, de ele receber a dispensa, sabe? Certo. E aí, eu lembro que foi numa quarta-feira, ele só foi dispensado na sexta. Eu fiquei com aquilo quarta, quinta e sexta, esperando ele me ligar para falar. Quando foi na sexta-feira, por volta de umas meio-dia, que tinha acabado o treino, ele me ligou, ele falou assim, mãe, acabou de sair a dispensa e eu fui dispensado, estou arrumando minhas coisas para ir embora. E eu, sabe assim, sem ter o que responder? Com essa maturidade toda, falou desse jeito? Eu falei, tá bom, meu filho, você pega as suas coisas direito, tá? Não esquece nada, arruma tudo, que eu vou comprar a passagem aqui. Sabe, assim, bem impactada com a postura dele. E aí, quando ele chegou em casa, o empresário fez uma reunião com a gente, falou, olha, já estou correndo atrás, já estou visitando outros clubes mostrando seu material e tal. E ele, não, tudo bem. De repente, as oportunidades que eu não estava tendo lá, eu vou ter em outro lugar, sabe, muito seguro mesmo. E eu destruída, Cida, meu Deus, eu ficava assim, gente, como mãe é boba, porque ele estava muito para frente, assim, do que ia acontecer futuramente, né, que as coisas iriam se ajeitar, e eu, assim, sofrida. Com essa reação, mas você vê, você acha que o jogador, como é o caso do seu filho, tem que ir atrás desse sonho, mesmo que ele precise passar por vários clubes? Ele tem que ter essa persistência? Eu acho que sim, porque é claro que assim, são diversos fatores, né? Às vezes existem fatores que tem que repensar, tem que pensar direitinho se é isso mesmo que você quer, se não está dando murro em ponta de faca. Mas eu deixo ele muito à vontade, sabe, para tomar essas decisões. Se também, de repente, ele chegasse em casa e falasse assim, mãe, não quero mais, quero ficar em casa, quero curtir minha adolescência, quero fazer coisas que eu não faço no dia a dia, porque eu estou sempre focado, estou sempre, sabe, com compromissos, e eu não quero mais. Também estava tudo bem, sabe? É porque, assim, eu costumo deixar muito nas mãos dele. Eu não gosto muito de opinar sobre o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. Eu lembro que eu cheguei a opinar quando foi a questão do futsal e do futebol de campo.
Eu falei para ele, meu filho, você precisa resolver o que você quer fazer. Porque assim, você está se desgastando dia após dia, chega em casa um trapo, cansado, você passa o dia inteiro na rua. Se você gosta de futsal, beleza, vamos para o futsal, vamos, sabe, procurar, buscar aperfeiçoar mais a sua vida no futsal. Não, mãe, eu quero buscar no campo. Então, guarda com carinho o futsal, se for uma época boa da sua vida, vamos dedicar ao campo. Aí foi quando ele falou assim, mãe, você tá certa, vamos, então eu quero ir pro campo, já deu minha época no futsal, já fiz tudo que tinha para fazer no futsal, então acabou. E aí foi quando ele se dedicou só ao campo. Mas eu costumo deixar na mão dele, eu não fico, sabe, não, você tem que voltar, tem que tentar. Filho, e aí, o que você quer? Quer ficar, não quer ficar? O que você quer fazer? Sabe? E você acha que tudo isso vale a pena? Que ele está vivendo, Claro. que vocês estão renunciando? Porque eu vi o seu post, assim, que você fala que uma das coisas mais difíceis, né, que você está vivenciando é a distância. Que você comentou isso. É a distância, né? As datas comemorativas é doída, por exemplo. Dia das Mães, esse ano ele não passou comigo. Aniversário dele, meu aniversário, do meu esposo. São datas assim, tipo reunião de família, tá a família toda e ele não tá. Eu sinto que para ele também é chato, porque ele fica ligando, sabe, fazendo chamada de vídeo. Quem tá aí? Eu fico mostrando quem tá, quem não tá. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser forte para poder passar coisas boas para ele, sabe? E eu sempre falo para eles, eu falo assim, filho, se é o que você quer, se é, sabe, o que você deseja, lá na frente, tudo isso vai valer a pena. Você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, 15 anos, 14 anos de idade, eu deixei de fazer tanta coisa, mas hoje também eu posso fazer, sabe? A gente tem que pensar assim, se não pensar, como é que vai ser? Érica, você escreveu um post tão lindo que eu fiquei até emocionada, sabe? Que eu quero ler aqui para as mães de boleiro, até para você comentar isso, né, que você escreveu. Algumas pessoas esperam a vida inteira para conhecer seu jogador favorito. Eu criei o meu jogador favorito. Olha, eu achei muito linda essa frase. Eu queria até que você comentasse isso. Muito legal, né? Na verdade, ela não é minha, né? Eu vi uma mãe com uma camisa escrito isso, né? Ai, que lindo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, quando fizer uma postagem eu vou colocar essa frase, porque é realmente um sentimento que a gente tem, né? A gente que é mãe de jogador, né? Eu sempre, quando faço algum post, também coloco a hashtag mãe de jogador, porque é essa sensação que a gente tem. Eu, particularmente, gosto muito de futebol. Muito, 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 muito. Acompanho, vou a estádio, torço, assisto os jogos, entendo de futebol, parte técnica, tática, legal. Gosto de ler sobre o assunto. Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai criando alguns ídolos, né, na cabeça. E daqui a pouco a gente passa a ter um em casa. E eu sempre falo isso para ele. Eu falo assim, filho, eu achava que eu sofria por causa do meu time. Sofrer mesmo eu sofro quando você está jogando. Ai, mas eu acho que é toda mãe, viu, Érica? A gente tá aí. E isso ainda tem muitos anos, muita coisa para acontecer na vida dele, na carreira dele. E qual que é o planejamento da família? É apoiar sempre, é seguir sempre por esse caminho? Vocês têm uma perspectiva do que vocês querem para ele? Para o filho de vocês? Então, o apoio, como eu já tinha te falado, assim, é incondicional. O que ele resolver, o que ele quiser traçar para o futuro dele. Mãe, surgiu a oportunidade de eu sair do Brasil. Vai, meu filho, vamos embora, mamãe tá... Eu não posso ir junto, né? Se eu pudesse, já estava lá, morando lá em Curitiba, lá com ele. Mas eu tenho meu trabalho aqui, meu esposo, a gente tem um bebê que não estava planejado, mas que na pandemia veio para poder suprir essa falta que ele faz em casa, né? Eu falo que eu já sabia o quanto eu ia ficar mexida com essa história dele sair de casa e me deu um bebezinho para ocupar um pouquinho minha cabeça, meu coração. Mas, assim, tudo que ele resolver, tudo que ele decidir, o apoio é incondicional.
Érica, tá muito legal o nosso papo aqui, mas a gente já tá chegando no final. Nossa, passou rápido, você viu? Nossa, achei linda a nossa conversa. Você ficou emocionada, eu também fiquei, sabe? Porque cada um tem uma trajetória como mãe de jogador e sabe por todas as coisas que a gente passa, pelas dificuldades, não é? Nossa Senhora, coração apertado, é assim, a gente sabe que esse caminho é longo e é árduo, né? Incerto, né, Érica, também. Aí eu queria você, assim, como mãe de jogador, também como você trabalha nessa área, como professora de educação física, que você conhece bem como que é o futebol, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães de boleiro, sabe? A gente tem todos os tipos, as que estão começando lá, as que já desistiram também, não querem mais, chega, cansei, aquelas que estão persistindo também, né, que os filhos são apaixonados e que não desistem, e tem as que estão no sub-20, estão no profissional, cada um está no estágio, e eu queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que me vem na cabeça hoje, assim, que estou longe dele, é que, assim, uma mãe falou para mim esses dias, assim, ai, final de semana tem jogo do meu filho, meu Deus, não aguento mais isso, ter que cair num calor desse, na beira do campo. Aí eu falei para ela assim, vai, deixa de ir não. Aí depois eu fiquei pensando, eu pensei assim, falei, ela não deve ter entendido nada, né, de eu ter falado isso, mas é porque assim, poxa, como eu queria. Eu entendo você, viu? Desculpa. Nada, pode ir. A gente está começando essa conversa tão legal, viu? Tanta emoção, né, que a gente está sentindo. Mas é isso, é falar assim, tipo, o que você puder ver, acompanhar, acompanhe, porque faz muita falta. E aí é toda essa renúncia, né, que a mãe do jogador faz, né, para tanta coisa que passa, né? E às vezes a gente passa até em silêncio também, né, para dar força para o filho e tal, né? Mas é isso, é acompanhar. É isso que você aconselha. Isso. Acompanhar, dar força, vibrar, fazer tudo que puder fazer. Tá junto. Isso. Érica, eu adorei a nossa conversa. Eu acho que você passou tantos ensinamentos para a gente, assim, em todos esses momentos que passa o jogador. Apesar de seu filho é tão jovem, né, ainda tem muita coisa que passar, mas toda essa experiência que você tem como mãe, né, de jogador e também da sua área, né, também como professora de educação física, assim, foi muito importante aqui, viu, para o nosso episódio. Eu agradeço de coração. Eu adorei conversar com você. Você me emocionou, olha só. Uma chorona, né? Ele quando vê vai falar assim, poxa, mãe, tinha que chorar toda hora. Mas eu também choro. Somos duas chorando. Quando fala de filho, eu tenho outro filho também. Quando a gente fala dos nossos filhos, é tanta alegria, tanta emoção, né? É tanto amor que não cabe no nosso coração, viu? De tanto amor que a gente tem pelos nossos filhos, né? Independente do que eles fazem, do que eles escolhem. Sim, com certeza. É muito amor. Eu quero agradecer de coração, muito obrigado pela nossa conversa. Eu amei mesmo, viu? Nada, obrigada a você, tá? Pelo convite. E você é muito forte, passar por tudo isso. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, obrigada mesmo, de coração. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, viu? E a sua história é linda, é um exemplo pra gente, como mães. Obrigada. Olha, um grande beijo, fica com Deus e tudo de bom pra você e sucesso também pro Jansen lá no Atlético Paranaense. Viu? Amém. Obrigada, tá, Cida? Tá. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, ouça o episódio pelo Spotify. Se você é mãe de jogador, tia ou avó e tem uma boa história, envie pra gente no nosso direct ou se não pelo nosso e-mail Mães de Boleiros. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Tchau!